Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa Opção para a Vida nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje dia 13 de janeiro. Muitas pessoas têm a superstição da sexta-feira 13 ser um dia azarado, um dia de azar, mas isto não passa de uma mera superstição, porque todos os dias são dias abençoados por Deus para que o homem possa desfrutar de tudo aquilo que Deus deixou para que todos nós possamos viver e, ao mesmo tempo, também desfrutar com a nossa família. Portanto, tire da sua cabeça, sexta-feira 13, ser um dia de azar. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma reflexão e a conclusão da mensagem que nós ministramos desde ontem. E eu espero que você seja profundamente enriquecido e abençoado. Ouviremos também ainda o cantor e pastor de saudosa memória, Feliciano Amaral. Eu quero nessa oportunidade convidar você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20, que está conosco, para que juntos oremos. Esse momento que nós estamos atravessando em nosso país é um momento muito delicado, em que nós precisamos de pedir a intervenção divina sobre a nação. Deus é soberano. Tudo está sob o controle de Deus. Nada foge aos seus olhos. E nós precisamos de depositar total confiança e dependência de Deus. O próprio Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, ao invés de você estar, às vezes, murmurando e até algumas vezes blasfemando contra o próprio Deus que permite todas as coisas acontecerem, é bom você buscar o refúgio, o socorro, como diz o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. É nele onde nós nos refugiamos, é nele onde nós buscamos o abrigo diante das dificuldades pelas quais passamos. Por isso eu convido você agora a juntos elevarmos o nosso pensamento ao trono da graça, pedindo que a paz reine nesta nação, que a paz reine neste país, que os nossos governantes possam realmente sentir o desejo de ver esta nação voltar à sua normalidade. Por isso, eu convido você agora juntos orarmos a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia e essa oportunidade, quando estamos outra vez reunidos e desta feita intercedendo em favor da nossa nação. Abençoa o nosso país, a nossa pátria, para que volte a reinar a paz e a normalidade, Senhor, entre os homens. Tem misericórdia, abençoe as autoridades constituídas, abençoe a igreja, abençoe as famílias. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que tu, nesse momento, venha de encontro às dificuldades, às necessidades, para acalmar essa tempestade, pois sabemos que o Senhor é aquele que pode realmente fazer com que a tempestade, ó Deus, volte à bonança, volte à calmaria. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que tu estendas as tuas mãos sobre a nossa pátria, sobre o nosso país. Abençoe a igreja, abençoe as famílias, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, possa voltar a reinar nos corações aflitos, nos corações daqueles que estão, muitas vezes, desesperançados. Portanto, nós te rogamos, agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, eu quero deixá-los com o cantor e pastor Feliciano Amaral. Dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me cansa junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador, seu amor
mim é infinito. Dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo meu cuidado Jesus leva, lhe entrego alma e coração. Não se mede o seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador. Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda neste dia a viver de tal maneira que o teu nome seja exaltado, pois anelo honrar-te só a ti. Lá na destra do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me o conforto, dá-me paz, sim, ao meu coração. Ele sabia que aquela expressão que ele usa aqui era familiarizada por todos eles. Ele usa essa expressão em relação à obra, o trabalho que ele estava para realizar. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Aliás, no verso 30, rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Luteis, orem por mim. Nós vemos aqui também, além do verbo lutar que ele usa, tanto é uma metáfora, como também ele pede as orações em seu favor. Sabe, irmãos, Paulo era aquele homem humilde. Ele não se sentia um super crente, ele não se considerava um hiper crente. Ele tinha humildade de dizer: orem por mim, eu preciso das vossas orações. E ele estava com seu coração cheio de amor por aquele trabalho que ele estava sonhando em alcançar. No verso 31, ele diz: para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos irmãos. Ele sabia que havia muitos adversários, havia muitas adversidades, havia muitos inimigos que se levantavam contra ele. Vocês estão lembrados? Em Atos, no capítulo 16, fala que ele inclusive antes teve um momento que foi ameaçado de ser morto por apedrejamento, e quase que ele morre, ele ficou semi-morto. Então ele sabia que voltando para Jerusalém, ele iria sofrer todo tipo de perseguição. Lá em Atos capítulo 21, versos 10 a 15, nós encontramos aquela narração, quando Paulo estava a caminho de Jerusalém. Inclusive eu vou ler para vocês. Ele estava se despedindo dos irmãos, e apresentou-se-lhe um profeta chamado Ágabo, e chegou para ele, e pegou o seu cinturão, seu cinto,
e usou também de uma linguagem figurativa, usou a metáfora também, mostrando que o dono daquele cinto iria ser perseguido e maltratado quando chegasse em Jerusalém. Atos capítulo 20, versos 10 a 15. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Capítulo 21, desculpa, estou lendo o capítulo 20, é capítulo 21. Capítulo 21, versos 10 a 15. Ele diz aqui: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, é esse texto, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e as mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo-se feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então Paulo sabia que quando chegasse em Jerusalém, ele iria ser perseguido, apedrejado certamente, e até ser morto ou executado. Mas ele diz: a minha vida não é tão importante que eu não possa padecer, morrer ou ser sacrificado, ou ser apedrejado ou morto, ou condenado à morte por causa do nome de Jesus. E ele por isso pediu oração, para que eu me veja livre daqueles rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos irmãos. Ele não só se sentia uma pessoa que estava correndo risco até de ser morto, mas inclusive ele se doava por amor, um profundo amor por aqueles judeus que, mesmo sendo tendo seus corações fechados, opositores à sua pregação, à sua mensagem, mesmo assim ele estava ali por amor. No verso 32 ele diz: a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Irmãos, ele está finalmente aqui dizendo: olha, eu quero rever vocês, eu quero me alegrar com vocês, eu quero recrear-me com vocês. Eu sinto quanto a minha presença tanto será motivo de alegria para vocês, como muito mais para mim. Eu preciso de estar com vocês, eu quero sentir o calor da presença de vocês. No verso 33, concluindo, ele diz: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que saudação profunda é essa? Em poucas palavras, Paulo está dizendo: o Senhor é a fonte da paz. Ele é a fonte da paz, e eu vou estar com vocês, e o Deus da paz seja com todos nós. Meus irmãos, não há coisa mais importante depois da liberdade que seja a paz. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento. E Paulo termina esse capítulo 15 abordando como tema principal a paz que ele almejava rever, ao rever aqueles irmãos e encontrar todos naquele momento quando ele estaria se encontrando ali em Roma.
A paz, meus irmãos, é importante porque você pode estar atribulado, você pode estar angustiado, você pode estar sofrendo perseguição, você pode estar passando por alguma tribulação, mas se você tem paz interior, paz no coração, você estará como Jesus, a semelhança de Jesus quando estava dentro do barco e aquela grande tempestade ao ponto de ameaçar o naufrágio de todos. Jesus simplesmente, quando é despertado ali do sono, enquanto os apóstolos estavam apreensivos: desperta, mestre, que todos nós vamos naufragar. Jesus simplesmente levantou-se, olhou para a fúria do mar e das ondas e disse: acalma-te vento, acalma-te mar. E eles ficaram admirados e disseram: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? A paz. Eu queria terminar contando uma ilustração de um certo pintor, artista. Foi procurado por uma pessoa que o contratou para ele, na sua tela, no seu ateliê, desenhasse uma paisagem que traduzisse a paz. Então ele começou e marcou o dia de voltar lá para comprar aquela tela, e ele imaginou, depois de muito pensar, que paisagem ele poderia descrever numa tela que simbolizasse a paz. Ele, depois de muito tempo rascunhando, colocando alguma coisa lá, depois de manchava, rasgava, jogava fora, depois ele teve uma ideia. Então ele colocou na sua tela um grande abismo, uma montanha e embaixo um grande abismo, uma queda de uma cascata muito profunda descia daquele abismo abaixo. E ele colocou na sua paisagem uma árvorezinha saindo daquela rocha, cujos ramos estavam espalhados, a copa da árvore estava espalhada de tal maneira que a queda d'água passava, e aquela palma daquela árvore estava aqui nessas dimensões. E ele colocou na ponta desses ramos desta grande árvore que saiu da rocha, ele colocou um ninho, desenhou um ninho. E nesse ninho ele colocou a avezinha dando comida aos seus filhotes, no bico. E quando terminou, chamou o cidadão que fez o contrato daquela paisagem e disse: mas esse é símbolo de paz, isso aqui? Sim, essa paisagem aqui simboliza a paz. Mas por quê? Olha, observem que esta ave não esteve levando, pela intuição obviamente, em consideração que ela construiu seu ninho no lugar mais perigoso, próximo a um grande abismo. Ela não levou em consideração, pela intuição obviamente, a queda d'água, o barulho da queda d'água e o risco daquelas avezinhas, filhotes, caírem ali e morrerem pela queda. Não, ela não viu nada disso. Ali ela está no lugar de risco, perigoso, barulho da queda d'água, o abismo, mas ela sentiu-se tranquila e segura em fazer o seu ninhozinho lá onde acolhesse seus filhotes. Isso é paz, isso é ter paz. Ter paz é você estar mesmo em meio à borrasca, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio ao mar agitado, o mar encapelado, e você está tranquilo. Desculpe, eu vou fazer aqui uma referência aqui. Eu já fiz isso aqui há algum tempo atrás. Quando a minha esposa faleceu, no dia da cerimônia fúnebre, eu fiz o papel do mestre de cerimônia. Um momento muito difícil, de dor, de consternação, de perda. Mas eu me lembro bem que na ocasião estava uma determinada irmã, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, estava acompanhando um hino que eu pedi para que nós cantássemos. E eu lembro bem desse fato. Ela tirou o hino muito alto. Eu disse: para, está muito alto, o povo não vai conseguir cantar. E deu o tom para a gente cantar.
Vocês vejam como é que a coisa funciona, quando a gente tem realmente aquela sensação da presença de Deus na vida da gente. No momento difícil, de dor, de perda, de comoção, Deus naquela hora nos dá o controle emocional, psicológico, para a gente dizer: olha, está muito alto, não, vamos tirar num tom que todos possam cantar. E assim foi feito. Eu não esqueço nunca disso, nunca mais eu esqueço disso que aconteceu. Mas é isso, quando a gente tem Jesus, é como Paulo diz aqui: e o Deus da paz seja com todos, amém. Quando você está realmente na fonte da paz, não interessa as circunstâncias, não importa os desafios que você esteja enfrentando. Então Paulo estava terminando, mostrando àqueles cristãos que o mais importante que ele esperava, que ele almejava que eles tivessem, era paz. Há um título de um livro escrito por um autor norte-americano, que o título é Quem me dera ter paz. Quem me dera ter paz. Então, irmãos, concluímos esse estudo citando nesses versículos o projeto de apostolado. Paulo era aquele homem que tinha realmente uma visão ampla e ele tinha objetivos e alvos a alcançar. Amém? Nós vamos aplicar aqui isso para a nossa igreja para o ano de 2023. Alguém me procurou alguns dias atrás: pastor, qual vai ser o projeto da igreja do Calvário para 2023? E eu disse: vamos fazer um projeto que nós já fizemos aqui há algum tempo atrás. Os mais antigos devem estar lembrados. Nós lançamos uma campanha alguns anos atrás, que ela tinha como tema mais um. E nós vamos lançar esse projeto para 2023. Vamos também tentar reativar grupos familiares, que é um dos objetivos que nós vemos como alvo para a igreja crescer. A igreja crescer. E durante esse mês de janeiro, como muitas pessoas vão estar viajando, outros vão tirar férias, obviamente, nós vamos, após o encontro para a consciência cristã, nós vamos ter durante todos os dias, às segundas-feiras, o mês de fevereiro, depois do encontro para a consciência cristã, treinamento. E quem quiser participar deste projeto pode me procurar: pastor, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero estar engajado, eu não quero estar esquentando o banco de igreja, eu quero trabalhar. Me procure. Nós vamos ter o treinamento para no mês de março a gente possa pôr isso em prática. Esse projeto, meus irmãos, eu creio que ele deve ser motivo para que todos nós nos esforcemos para nos tornarmos participantes, porque cada cristão deve gerar outro cristão. Acredito que você foi profundamente abençoado através desta palavra que nós ministramos. Mas antes, eu quero convidar você para que esteja conosco neste domingo, durante todo este mês de maio. Nós estamos comemorando o mês branco. É um mês em que todos se voltam para tentar ajudar, socorrer pessoas que estão em depressão. É o mês em que nós voltamos as nossas atenções para as pessoas depressivas, pessoas que estão com problema, muitas vezes de estresse, pessoas que sofrem de problemas psicossomáticos. Então, a nossa igreja, a Igreja do Calvário, durante todo este mês, está promovendo através da Escola Bíblica Dominical mensagens que vão ajudar estas pessoas a superar os traumas, os conflitos, as dificuldades, a depressão, a tristeza, a amargura, a angústia. Então, se você quiser fazer-nos uma visita durante este mês, nós estamos trazendo palestras para essas pessoas que estão vivendo dramas em suas vidas. A nossa igreja, para aqueles que não sabem, Igreja do Calvário, está situada ao lado do Monumento do Centenário, ali no Açude Velho, inclusive confluência com o início do giradouro da Avenida Brasília. Então, a nossa escola dominical, durante este mês, convida você para participar do mês branco. E
Os nossos cultos têm início às 9 horas da manhã e vai até às 11 horas. Culto divino à noite, às 18 horas. Temos às terças-feiras culto de oração pela família. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico e aos sábados nós temos, durante esse período agora que está em recesso, mas vamos voltar, tão logo o mês de janeiro acabe, nós vamos voltar a ter também a reunião às tardes do Departamento dos Soldados de Cristo. Se você desejar matricular a sua criança, o seu adolescente, menino ou menina, no Departamento dos Soldados de Cristo, após o mês de janeiro, logo no início de fevereiro, você já pode se programar para matricular o seu filho. A nossa igreja também tem um departamento que dá todo o suporte para o jovem adolescente, meninos e meninas. Inclusive, eu sou o capelão desse Departamento dos Soldados de Cristo. De antemão, você já está sabendo que a partir de fevereiro nós estaremos voltando às atividades desse departamento. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco, desejamos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Shalom! Bela mensagem eu dou, cantando dela estou, a proclamá-la eu vou. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Junto com ele estarei, pena e dor não terei, aos seus pés me prostrarei. Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar. Os astros aclamam, montes e vales proclamam, os céus e a terra anunciam, Cristo virá outra vez, breve virá, breve virá. Hoje à noite pode ser meio-dia ou amanhecer, breve virá, breve virá. Dia glorioso aquele será, quando Jesus regressar.